Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice Podcast, podcast que junta liderança, alta performance e empreendedorismo. E hoje eu e o Cadu estamos aqui recebendo o Scooby, atleta e professor de jiu-jitsu, e o Murilo, empreendedor do ramo de construção e praticante de jiu-jitsu também. Sejam bem-vindos, obrigado aí pela participação no podcast. E pra gente começar, conta um pouquinho pra gente, se apresenta e conta como que vocês chegaram até o jiu-jitsu, como que o jiu-jitsu faz parte da vida de vocês. Boa, Scooby. Já que o tema é jiu-jitsu, é melhor você começar. Começa pela faixa preta. Vambora, primeiro aí, obrigado pelo convite. É bem legal estar aí com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho de toda a vivência, né? Acho que faz total sentido a relação aí, alta performance, jiu-jitsu, liderança. A gente tem todos esses pilares aí dentro do jiu-jitsu também. Mas vamos embora para começar esse bate-papo. Cara, comecei jiu-jitsu hoje eu tô com 28 anos. Comecei jiu-jitsu há 14 anos atrás, com exatamente 14 anos. Comecei jiu-jitsu bem moleque ali, cara, numa época ali da adolescência meio bagunçada, não sabia o que ia fazer da vida, já tava trabalhando, então comecei bem cedo a trabalhar de office boy no escritório de advocacia, então já tinha um relacionamento ali com o pessoal do direito, estudava também na época. E aí meu tio vivia me enchendo o saco, tipo assim, pô, você é grande pra caramba, começa a treinar jiu-jitsu e tal. Meu tio tinha feito jiu-jitsu quando ele era moleque, e aí meu tio ficava me enchendo o saco. Aí, cara, experimentei, curti, aí fui treinando, e aí... Vira paixão, né? Vira paixão, então foi meio que amor à primeira vista ali. Comecei a treinar, um mês depois já comecei a competir, então comecei bem cedo. Tava no sangue, né? Acho que... então tipo, foi meio que paixão ali. Pô, legal. E você, Murilo, como que você começou nessa... Legal. Só me apresentando rapidamente, eu sou engenheiro de formação, né? Eu não sou praticante de jiu-jitsu, né? Não sou atleta. Então, sou engenheiro industrial, e sempre trabalhei com construção, então faz 7 anos que eu trabalho em construção. E faz uns 4 anos que eu empreendo nesse mercado. Hoje eu tenho 2 empresas, uma no ramo de engenharia e a segunda é a Reduto, que os sócios são o Tiene, o Zé e o Fábio, que a gente compra apartamentos antigos, reforma e vende esses apartamentos. E a minha história de jiu-jitsu começou antes da do Scooby. Eu entrei no jiu-jitsu. Pelo menos uma coisa. Mas eu comecei com jiu-jitsu com 7 anos. Caraca, 7 eu anos? Treinei dos 7 aos 14, mais ou menos. Aí eu fui campeão brasileiro, infantil, tudo. E aí eu saí do jiu-jitsu para focar em estudar para entrar na faculdade. Então, desde os meus 14, 15, eu parei totalmente assim, com o esporte. E aí eu voltei um dia que eu tava trabalhando muito, assim, tinha uma rotina de trabalho das 6 às 10 da noite, assim, tava burnoutado já, assim. Um dia minha esposa não, que eu vou casar esse ano. Vai casar, ainda não é esposa. Minha noiva, que eu tô treinando já. A minha noiva foi me buscar o trabalho, eu tava tão estressado que ela falou assim, você precisa fazer alguma coisa na sua vida além de trabalhar. Aí ela falou assim, o que você fazia quando você era criança? Eu falei, eu fazia jiu-jitsu. Daí ela falou assim, liga agora pra uma só... Ela resolveu sua vida. Mais um empreendedor com burnout, né? Novidade, né? No caminho, indo do trabalho pra casa, a gente começou a ligar e ela marcou uma aula pra mim, ela que marcou ainda a aula de jiu-jitsu. E aí depois eu já voltei na Aliança, né? E voltei, depois veio a pandemia, e aí nessa volta o Scooby foi meu professor, né? Então eu voltei da faixa branca, né? Porque eu já fazia mais de 10 anos que eu não treinava jiu-jitsu, e aí o Scooby que foi meu professor ali, e aí hoje faz uns 5 anos aí que eu faço jiu-jitsu. Com mestrão. E aí, pode falar do aluno? O aluno tá se dedicando? Não, tá dedicado, o Murilo é dedicado. Acho que reflete muito, né? O cara que você vê que tem a alta performance dentro da empresa, dentro do trabalho dele, e nas outras áreas, quando ele começa a praticar algum esporte ou qualquer outra coisa, ele também vai buscar alta performance, ele vai buscar o bom rendimento naquilo ali. Então, acho que tem um paralelo. O Murilo sempre foi muito dedicado, sempre treinou bastante. Acho que esse é um tema legal pra gente começar a conversa aqui. Como que você vê a relação do jiu-jitsu ou do esporte no geral com a alta performance? Como você acha que o esporte pode ajudar as pessoas a conseguir evoluir para esse nível? Cara,
Acho que constância, tipo, se você não tiver uma constância, você não vai conseguir evoluir. Se você não tiver uma constância, uma disciplina ali no que você está fazendo, você não vai conseguir evoluir. Então, acho que esse é um paralelo muito importante com o meio empresarial e com o esporte também, cara. Se você não tiver uma constância e fazendo o que é correto ali e se dedicando, cara, você não vai evoluir dentro da sua empresa. Você não vai conseguir subir de cargo, você não vai conseguir fazer a sua empresa crescer. Então, isso acontece dentro do jiu-jitsu também ou qualquer outro esporte. Se você não tiver uma constância, se você não treinar os pilares bem direitinho, se você não fizer tudo que você tem que fazer bem feito, dedicado e fazendo as coisas do jeito certo, você não vai evoluir. Então, e aí você vai ver as pessoas fazendo as coisas da maneira correta, elas vão te passar. Então, acho que o esporte e o meio empresarial, acho que é muito parecido, né? Tem esse... E eu vejo que o jiu-jitsu tem muito disso, né? De você... jiu-jitsu comparado ali com o empreendedorismo, porque... e não só empreendedorismo, acho que a carreira executiva, pessoas que precisam entregar resultado, é constância. Aí você olha, olhando para o jiu-jitsu, se você não tem constância, você não vai pegar um grau, você não vai evoluir numa técnica. Então, eu posso até fazer um paralelo eu comecei Gil junto com kickboxing em 2017. Mas, cara, eu nunca peguei um grau no Gil, porque eu nunca tive constância. Você nunca teve constância. Já no kickboxing, no Muay Thai, eu já tô na preta e azul escura. Então, a gente consegue fazer um paralelo, por quê? Porque, pô, você tem que ter... E não adianta você querer abraçar o mundo, né? Você tem que se dedicar a alguma coisa e ser bom naquilo. E o Gil é muito doido, né? Porque o Gil... Eu já falei isso aqui no podcast uma vez. Ninguém pode fazer aquilo por você. Ou você vai estar lá todo dia, fazendo aula, praticando, treinando, ou não vai acontecer. Você não vai progredir, né? É diferente de outras coisas na vida, né? Que eu vou delegar, ou eu vou fazer de vez em quando, e eu vou conseguir evoluir, eu vou conseguir atingir próximos níveis. Né? No Gil, ou você faz, ou você vai sofrer ali dentro do tatame, né? Uma coisa que eu acho que é legal, assim, que faz um paralelo com o mercado de trabalho, é que você encontra ali primeiro atletas ali que vão te dar aula, que é um cara muito disciplinado. Então, o Scooby treina 4 horas por dia, o cara treina todo dia na semana, treina no Natal, treina no... 4 horas por dia no dia de folga. No dia de folga. Exato. Sim, então isso também te faz ali ter uma... Você no mercado te faz, nossa, esse cara tem um estilo de vida completamente diferente do meu, o cara treina, come bem, e isso já te dá um norte ali. Mas acho que 2 coisas que me ajudaram foram... A primeira, você fazer uma coisa que você gosta, né? Então, muita gente começa na academia e fala assim, eu começo na academia. Mas por que você vai fazer academia? Então, é igual no mercado de trabalho. Pô, se você faz uma coisa que você não gosta, provavelmente você não vai conseguir ser disciplinado naquilo. Então, o jiu-jitsu... Fazendo meio que por obrigação. Exato. Né? Então, o cara entra na academia, faz academia e fala, nossa, eu odeio academia. Mas, cara, você já pensou em jogar tênis? Já pensou em treinar jiu-jitsu? Já pensou em fazer um outro esporte que te anime a ir pra lá? Acho que essa que é a primeira coisa que me ajudou. Então, eu gostava de treinar jiu-jitsu. E a segunda foi que eu imaginava que primeiro eu tinha que fazer tudo que eram obrigações. Então, o primeiro eu trabalho, faço isso. O tempo que sobra eu treino. E aí depois eu mudei essa rotina, principalmente porque primeiro eu comecei a treinar, daí eu treinava a segunda e a sexta-feira, que foi os 2 horários que sobraram pra eu treinar. Aí os caras falavam assim, por que você não vem todo dia? Aí eu, nossa, todo dia, eu nunca nem tinha pensado em todo dia. E aí eu comecei a colocar o jiu-jitsu como uma responsabilidade diária a mim, então eu coloquei uma prioridade. Então, beleza, eu trabalho, tal. Esse horário eu preciso... Marcado na agenda, né? Uma reunião, é um compromisso. Exato, esse horário eu saio e vou treinar. Então, isso me ajudou a ter mais disciplina. Então, quando eu coloquei isso, que não era um presente na minha rotina, assim, fiz tudo que eu tinha que fazer de chato, agora eu vou trabalhar, agora eu vou treinar. Esse é o tempo que sobrou pra mim. Não, eu coloquei como uma... Então, óbvio, né, que tem exceções, né? Então, eu não sou atleta, mas... eu coloquei aquilo como uma rotina, então assim, esse horário eu ia sair do trabalho e ia treinar. Isso me ajudou bastante a ter mais disciplina no treino, assim. O Scooby, eu ia perguntar, assim, tem uma massa de empreendedores executivos indo pro Gil. Você consegue ver diferença desse público mais executivo, empreendedor, e outro público, até a nível de mentalidade, né? Qual que é a diferença desse pessoal dentro do Gil? O que eu vejo, principalmente esses grandes empreendedores, esses grandes executivos que a gente tem treinando jiu-jitsu.
Todos esses caras, eles buscam alta performance, eles buscam performar muito bem na área deles. E quando eles vão pro jiu-jitsu, eles se veem no ambiente também, que foi o que o Murilo disse, tendo como referência atletas de alta performance, cara, eles também querem performar muito bem ali dentro. Por mais que não seja a área deles, eles querem se dedicar, eles querem evoluir. Então a gente tem muitos alunos lá que o cara faz aula coletiva, 7 da manhã, e ele vai entrar no escritório, por exemplo, às 9. Ele faz a aula coletiva às 7 da manhã, às 8 da manhã, ele sai da aula coletiva e começa uma aula particular. Porque ele quer corrigir os erros que ele teve na aula coletiva. Então, tipo assim, não é que ele tá indo ali, vou treinar, só vou ali, vou fazer um treino, vou dar uma suadinha, acabou o meu treino. Não, o cara quer continuar evoluindo, o cara quer entender quais foram os erros dele. Ele quer melhorar os acertos dele ainda mais, entendeu? Então, tipo assim, esses caras constantemente estão buscando a alta performance em diversas áreas. Então, são caras que você vê que, tipo assim, o cara tá indo muito bem na empresa dele, você vê que o cara, a parte familiar dele tá em alta performance, o cara no convívio ali dos amigos, o cara só é amigo de alta performance também. O treino dele, ele tá buscando se melhorar no treino coletivo, mas ele busca o professor que tem uma qualidade a mais para performar melhor ainda também nos treinos. E fora isso, cara, vai ter um seminário, cara, ele vai estar ali também porque ele quer evoluir cada vez mais. Então, acho que isso vai puxando cada vez mais esse tipo de pessoa. Existe um movimento, né? E eu tô vendo muito isso acontecer no mercado e acho que tem uma relação com o crescimento do jiu-jitsu, por exemplo, dentro das empresas no mundo executivo lá. O que a gente vê é ambientes cada vez mais difíceis, ambientes cada vez com mais pressão e ambientes cada vez mais difíceis de você entregar resultado. Esse é o paralelo que a gente tem dentro do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é exatamente isso. Exatamente isso. Você tá sob pressão o tempo todo. O cara tá te amassando, o cara tá apertando sua cabeça. O que você quer fazer? O que eu tô fazendo aqui? Ali, né? O que eu tô fazendo aqui? Só que o problema é, eu quero sair daqui. Só como é que você vai sair dali? Se você agir por instinto, você vai piorar a sua situação. Isso que é o que acontece dentro do jiu-jitsu. Aí é o paralelo que a gente faz. O empreendedor, quando ele está numa situação difícil dentro da empresa dele, se ele agir por instinto, se ele agir no emocional, o que ele vai acontecer? Ele vai afundar a empresa dele ainda mais. E o executivo vai pedir demissão. Quer bater no jiu-jitsu. Exato. Você vai bater ou você vai... Só que no jiu-jitsu você tá tomando uma massa, tá tomando uma pressão na cabeça. O que você quer fazer? Você quer desistir? Só que, peraí, eu vou explodir. Até onde eu aguento. Não, mas o lance é, tipo assim, até onde eu aguento essa pressão, mas o lance é também, eu vou explodir aqui, eu vou sair de qualquer jeito. Você não vai sair de qualquer jeito, você vai se expor ainda mais. E é onde o seu adversário, o seu parceiro de treino consegue avançar, te dominar ainda mais e te finalizar. E aí, por quê? Porque você teve uma reação instintiva, você teve uma reação emocional. Se você pensa, se você tem o controle emocional, se você tem a técnica também... de aguentar, ter a calma ali, pensar... Ter a calma, pensar, peraí, o que eu tenho que fazer a partir daqui? Eu tenho que explodir? Eu tenho que esticar meu braço? Não, peraí, eu tenho que recolher meu braço, tenho que fazer uma fuga de quadril, eu preciso criar espaço, me defendi, respirei. Calma, e agora, o que eu faço? Agora o desafio é, como que você cria essa calma, né? O cara tá apertando a sua cabeça ali, como que você fala? Eu vou pensar agora, eu vou parar e vou pensar e não vou agir por instinto. Então, às vezes não tem esse tempo de pensar, né? Às vezes você tem 1 milésimo de segundo, só que essa fração de segundo, ou às vezes, que é o que a gente tem que sempre tentar fazer, você tem que antecipar. Então, que é o que a maioria dos empreendedores fazem hoje em dia, né? Então, tipo assim, tem uma questão, acho que até o Murilo pode, como empreendedor, ele pode destacar que a sua fase como empreendedor e a sua fase ali no Gil, né? Eu acho que por isso que é importante metodologia, assim como no empreendedorismo você vai falar de venda, você tem metodologia, você vai falar de operação, tem metodologia, no Gil também você tem. Porque, você é um faixa branca, acabou de entrar, você não tem skill suficiente para conseguir, às vezes, sair ali de uma posição que... Né, você não tem ferramentas necessárias para você conseguir. E o empreendedorismo é isso, né? Empreendedorismo, você tá começando, você vai batendo cabeça. Exato. E eu acho que a resiliência e literatura, né? Metodologia, com o tempo te ensina como você vai sair daquela posição. Exato, eu acho que o jiu-jitsu é técnica, físico e mental, né? Então, os dois principais que você consegue ter essa relação é o técnico e o mental. Então, assim, cara, se você pode ter um mental muito forte, mas se você for treinar jiu-jitsu sem técnica, você vai ser... Você não vai performar nada. Então, é um estagiário apaixonado. Exato. Eu chamo de idiota motivado. Um ignorante motivado, né? Altamente motivado. Porque quanto mais motivado o idiota motivado, ele tem o foco, né? Então ele tá indo pra cá. Então quanto mais motivado, cada vez mais longe ele tá. Porque se ele não tivesse motivado, ele não estaria tão longe do ponto que ele quer chegar. Mas eu acho que é isso. E o mental, que pra mim eu acho que é uma coisa que tem muita relação, assim. Acho que no mercado de trabalho,
muitas vezes você demora um tempo para entender que sentimento que você tá levando ali, o que tá acontecendo, e no jiu-jitsu é instantâneo, assim. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes você tem aquele cara que tem o ego muito grande, e ele lidera uma equipe, e ele é aquele cara que tem um ego muito grande, então ele passa por cima de todo mundo, ele não respeita as pessoas, e muitas vezes ele vai perceber esse ego dele em 2 anos, 3 anos, que é quando chega uma demissão, ou chega uma coisa muito forte. No jiu-jitsu é 15 segundos pra você testar o seu ego. Em 15 segundos, você vai lá, você tá grandão, assim, aí vem um cara menos graduado que você, mais leve, vai lá e passa o carro em você, e aí você fala assim, nossa, cara, eu preciso trabalhar esse ego. E aí, com certeza, você vai levar isso para fora do tatame, né? Então você vai levar isso para sua vida. É a mesma coisa o medo, a mesma coisa a raiva. Então, quando você treina com raiva, quando você treina com medo, quando você tá com ego muito grande, isso não te faz bem no treino e não te faz bem na vida, né? Então, essa relação do mental e da técnica, que para mim eu acho que é o que mais você consegue ter essa correlação, sabe? Não, o Gil e o mercado de trabalho tem várias correlações, né? Veio uma aqui na minha cabeça agora. Hoje em dia, o que a gente está vendo no mercado de trabalho é essa geração mais nova agora querendo entrar e já virar gerente. No primeiro dia, o cara rodou 1-2 meses na empresa e ele já quer virar gerente. E não, isso aí leva tempo, né? Você tem que ir progredindo, você tem que ir aprendendo, ganhando experiência e crescendo até um dia você chegar em gerente, diretor. Uhum. No Gil, se você for ver, você começa na faixa branca. E não adianta você querer entrar lá e falar assim, eu quero estar na azul, eu quero estar na roxa. Daqui 2 meses. Não tem como. E lá você pode até ter vontade. Então vai lá, entra no tatame e vai com faixa roxa e você vai experimentar. E você aprende muito mais rápido que no mercado de trabalho, que você não pode estar na roxa. Que tem gente muito melhor que você e que você precisa ter a calma de aprender, rodar um tempo ali e ganhar experiência, né? E no mercado de trabalho é igual, você vai entrar e você vai ter várias dificuldades. Não adianta você querer achar que você vai ser um gerente, que a hora que te colocarem na posição de gerente ali, você vai apanhar pra caramba. Só que o Gil te ensina isso em, como você falou, alguns segundos, né? Alguns segundos você percebe isso. Então, quando eu comecei a ir em alguns campeonatos, o Scooby falava pra eu ir em um campeonato, aí eu terminei o primeiro campeonato e falei assim, nossa, Scooby, tô muito nervoso, né? É, porque a pressão é totalmente diferente, né? Então a gente teve um amigo nosso também que, cara, ele treinava super bem na academia, tava de branca ainda, treinava super bem, conseguia fazer um treino duro ali com as faixas azuis, faixa roxa, até ele conseguia fazer um treino duro assim. Eu falei, cara, luta um campeonato, você vê como é diferente, porque você tá se colocando numa zona totalmente de desconforto, você tá colocando num ambiente de estresse. E aí, cara, programamos um campeonato, tipo assim, pô, daqui 3 meses você vai lutar esse campeonato, vamos fazer o treino passo a passo, vamos fazer umas aulas particulares, vamos fazer um plano de luta. Fizemos um plano de luta, chegou lá, e aí, tá bem? Tô bem. E aí, tá bem? Tô bem, né? Antes de entrar na luta, tá bem? Tô bem, mestrão, tranquilo. Vamos seguir o plano. Chegou lá, ele cumprimentou, cara, ele tocou na mão do cara, ele fez tudo o contrário. Aí ele falou assim, cara, eu cumprimentei, o cara me deu um apagão. Eu não entendi o que estava acontecendo, minha cabeça voou, eu, cara, fiquei totalmente estressado, não consegui controlar minha emoção. Então acho que é isso, tipo assim, o ambiente de estresse ali o ambiente do desconforto, ele vai te colocar numa outra dimensão. Tipo assim, você aprende. Você imagina que assim, cara, você tá lá, você tem um trabalho, você é um robista ali no jiu-jitsu, né? E você vai lutar, e assim, eu acho que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida, igual em outra situação, igual lutar um campeonato, que você sabe que tem um cara ali querendo arrancar sua cabeça. Você imagina o Scooby, assim, uma final de mundial, Los Angeles, uma pirâmide com uma luz em cima de você, só vocês dois, assim, num tatame. Cara, imagina o mental que esse cara precisa ter pra... Tem que ter um controle mental muito forte de ansiedade, de resiliência. Eu lembro que a primeira vez que eu participei de um campeonato de kickboxing, isso em 2019, e pô, tava treinando bem, tava fazendo aula todos os dias, final de semana. Tava shape, tava 10. Eu cheguei, fechou a jaula. Na hora que toca o sino, caiu metade da... Na kickbox ainda vai tomar uma chute na cabeça, soco. Eu perdi metade do gás ali, só de tocar a mão. Você vai aguentar ficar 20 minutos trocando com a mão em pé, acabou. Sabe? Eu cheguei pro meu mestre e falei, mano, me tira daqui que eu acho que eu vou desmaiar. É isso, cara. Eu aguentei, você falou, não, respira, você vai aguentar. É isso. Mas, cara, assim, o mental você empreender, você tá dentro de uma empresa, num cargo executivo, é isso. O mental é o que, às vezes, define o sucesso da pessoa. Porque, às vezes, você tá com uma dificuldade e é você parar pra respirar e entender como que você vai sair dali, né?
Você ter essa humildade de entender Exato. que, cara... E às vezes é um problema que você não consegue, que você não vai. Você não vai conseguir Você vai ter resolver. que levantar a mão, você vai ter que pedir Exato. ajuda. Vai ter que dar umas 3 tapinhas. E é isso que eu queria trazer. A gente falou de metodologia. Hoje, falando do esporte do jiu-jitsu, eu vejo que cada vez mais eles estão trazendo essa questão de pesquisar atleta, né? Estudar metodologia. Como que você vê isso hoje? Qual é a importância disso, principalmente no Gil? Principalmente no cenário de luta. A gente precisa estudar nossos adversários e isso falando no cenário de campeonato, no cenário de competição e tudo mais, a gente precisa estar estudando os adversários, porque, cara, a gente precisa chegar lá e entender ali mais ou menos o que vai acontecer. A gente não sabe 100% o que o adversário vai fazer, o que vai vir, mas a gente já tem que ter um plano traçado ali, né, tanto para o seu próprio jogo, mas também para você conseguir, muitas das vezes, antecipar o jogo desse seu adversário. E aí, esse estudo técnico também a gente tem que estar fazendo. E aí, entra no outro ponto também. A gente entende que, cara, por mais que eu chegue na faixa preta, eu tô no alto nível do jiu-jitsu, participando dos maiores campeonatos do mundo, cara, eu não sei nada ainda. Então, é um aprendizado constante. Eu preciso continuar estudando, eu não posso parar, eu preciso continuar evoluindo. Porque, cara, se eu achar que eu cheguei num ápice ali, cara, os caras estão treinando, os caras estão estudando, tá todo mundo buscando evoluir. Então, isso aí também acontece muito no mercado, né? Você nunca tá no topo, né? Mas tu vê uma diferença de antes, tipo, pega 10 anos atrás, 5 anos. Cara, a diferença... Antigamente, eu acho que era mais força, vontade. Hoje em dia o pessoal tá mais racional, você entende que... Cara, principalmente eu metodologia, né? A Allianz, ela tem muito esse Se for falar de parte de metodologia de ensino, sim. Com alunos robistas e tudo mais, sim. Mas acho que na parte competitiva não. Acho que o pessoal sempre estudou muito. Óbvio, antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação que nem, por exemplo, o cara lutou agora no UFC, o cara foi nocauteado, 10 segundos depois o vídeo já tá no Instagram. Então você consegue ver como é que foi o soco, qual foi a velocidade do soco, por onde que veio o soco. Jiu-jitsu é a mesma coisa, a gente consegue estudar isso aí muito rápido. Antigamente a gente não tinha isso, a gente tinha que esperar sei lá quantos dias para cair um vídeo no YouTube para você conseguir estudar. Então tinha muito disso, hoje já está muito mais fácil. Parte de metodologia, de ensino. Hoje dentro da Aliança a gente tem as turmas separadas por níveis, então um cara que vai começar a praticar jiu-jitsu hoje dentro da Aliança, ele não vai cair numa turma em grupo. Porque ele não entende nada do que está acontecendo, ele não sabe o que é o jiu-jitsu. Então ele precisa ter uma vivência, ele precisa ter uma experiência prévia ali do que é o jiu-jitsu. Então dentro da metodologia de aliança, a gente tem 3 aulas introdutórias particulares. Então o cara chega para fazer a aula, ele não cai no grupo. Ele tem uma aula particular com um professor faixa preta, credenciado, para ele ter uma vivência do que é o jiu-jitsu. Então ele tem as 3 primeiras aulas diretamente com o professor. Logo depois dessas 3 primeiras aulas, ele entendeu um pouco do que é o jiu-jitsu, ele cai para uma aula coletiva, ele cai para uma aula de grupo. Ele tem a opção de continuar com a aula particular, mas ele pode cair para aula em grupo. A aula em grupo, dividida entre iniciante, intermediário e avançado. A aula de iniciante, faixa branca de 0 a 2 graus. Eles não têm parte de rola ainda, eles não têm a parte da luta, do sparring. Por quê? Porque esse cara não está qualificado, tecnicamente nem fisicamente. O que acontece hoje é que se eu coloco um cara desse para treinar já, ele vai fazer aquecimento, ele vai fazer parte técnica sem entender o que está acontecendo ainda, porque vamos fazer a parte técnica hoje, vamos fazer uma meia guarda. O cara não sabe nem o que é guarda. Daí o cara já fica, puta, o que tá acontecendo? Daí ele vai fazer de qualquer jeito, ele já fica meio, meio frustrado, porque ele não entendeu o que aconteceu. Agora, demora pra entender. Demora pra entender. Aí depois, vamos fazer os rolas. Aí o cara vai rolar, ele pega um cara mais pesado que ele, às vezes mais graduado, o cara vai dar um amasso nele. Machuca ele. Ele fala assim, puta, amanhã eu não volto aqui, porque você frustrou o cara logo no começo. Então a gente precisa deixar esse cara, óbvio, ele vai ter algumas frustrações no meio do caminho, só que ele precisa entender o processo que ele tá de ensino. Então durante o período de iniciante eles não têm parte do sparring. Eles treinam a parte técnica, eles vão evoluindo tecnicamente, e a partir do momento que eles recebem o 2º grau, eles entram para o grupo de intermediário. E aí, a partir do grupo de intermediário, quando eles entenderam já o que é o jiu-jitsu, como é que funciona e tudo mais, eles começam a ter um treino mais dinâmico, que é a parte técnica. A parte técnica ele já tinha, aí começa a parte dos treinos específicos, a parte do rola. Esse cara pode tomar um amasso, só que ele vai entender o que aconteceu. Não é aquele negócio que, tipo assim, puto, o cara me abraçou, apertou minha cabeça, eu não sei nem como ele fez isso. No treino de intermediário, ele já vai estar entendendo. Puta, eu errei aqui, por isso que ele fez isso.
próxima aula eu já vou entender onde que eu tenho que me posicionar para ele não fazer esse movimento. Então já não é mais tão frustrante para esse cara, porque ele já entende o ponto que ele já tá entendendo todo o cenário que a gente tem no jiu-jitsu. A partir da faixa azul ele já é classificado como avançado, uma turma avançada já. Aí a gente tem os treinos de competição também e tudo mais, mas já não é. De trabalho, né? Começou um estagiário lá na empresa. Vai soltar o estagiário lá pra fazer alguma coisa, o que vai acontecer? Ele vai ficar perdido. Vai saber de novo. Ou ele vai ser mandado embora pela empresa, ou ele vai pedir pra sair. O líder tem uma responsabilidade de cuidar daquelas pessoas. Assim exato. como imagino que você, como professor, é uma liderança ali. É uma liderança. Você tem que ter a responsabilidade essa responsabilidade. O que a gente quer é não deixar esse cara se frustrar no primeiro momento, e a gente quer 100% cuidar desse cara, porque a gente entende que hoje a gente entende que o produto do jiu-jitsu a gente não tem, a gente tem alunos, só que a gente não classifica eles como alunos, a gente classifica eles como clientes. Pô, eles são clientes, cara, eles estão pagando por isso aqui, então eu preciso entregar o melhor serviço para eles. O cara precisa voltar. Ele precisa voltar, porque afinal de contas a gente também precisa Sim, tem a recorrência. Tem a recorrência dele, entendeu? Já teve alguém que você pegou desde a faixa branca, imagino que sim, até a faixa preta? Não, tá faixa preta não. Não, vai demorar. Mas até a faixa preta ainda não. Eu tenho pouco tempo de faixa preta. Peguei minha faixa preta, na verdade, em 2019. Daí, entrou pandemia. Pouco tempo, 2019. Não. Entrou pandemia. Daí, na verdade, eu assumi uma academia, uma filial da Aliança em 2021. Que daí foi quando o Murilo começou a treinar comigo. Então, desde 2021 ali que eu comecei a realmente ter alunos meus. Antes eu só dava aula eu era mais um professor da academia, então não necessariamente eu tinha algum aluno que eu dava aula desde da faixa branca. Acho que o Murilo é um... Que eu vejo no jiu-jitsu um negócio que o pessoal que faz, assim, começa e fica muito tempo numa mesma academia com o mesmo professor, progride muito na parte física, na técnica, mas na parte mental também. E normalmente as pessoas que falam comigo tem o professor quase que como um segundo pai, assim, o cara que tá sempre junto, tá dando dica, tá orientando, e é uma pessoa muito próxima em quem o aluno normalmente confia muito, né? É um educador, de fato, né? Um mentor, né? No Gil, mas é um mentor da vida. E como que você vê isso dentro do jiu-jitsu hoje, sendo professor? Cara, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque é o que você disse, é um mentor, você é um exemplo. Você é um exemplo para essas pessoas. Então, você tem que saber muito bem o que você tá falando, o que você tá fazendo, como que você tá direcionando essa pessoa, porque você tá sendo um exemplo hoje. Então, você tem que tomar muito cuidado com tudo que você tá fazendo. Eu tento ser o exemplo ali, e óbvio, eu tenho muitos alunos que eu também me faço de aluno com esses caras. Então, tipo assim, porra, o Murilo, com a vivência toda que ele tem no meio empresarial, cara, eu tenho muito que aprender com esse cara. Porque, afinal de contas, ele também tem alta performance na área dele. Então, tipo assim, o que eu posso aprender com esse cara? Então, tem muitos alunos que tem essa troca. Então, a gente, naturalmente, acaba tendo essa troca. Porque acho que eles veem a gente como um exemplo de dedicação, de resiliência. Porque, cara, não é fácil. Você luta, você ganha, só que você perde muito. E pra gente, tipo assim, esses caras veem a gente, tipo assim, puta, você foi lá e foi vice-campeão mundial. Na minha cabeça, eu fui vice-campeão mundial. Atleta pra tem mim muito só disso importa, na cabeça. pra mim importa o ouro. Perdi. Cara, eu não quero saber. Eu saio do pódio, tiro a medalha da cabeça e, cara, só não jogo fora porque eu sei o que eu passei pra estar ali. Só que é uma medalha que vai pro fundo da gaveta. Vai pro fundo da gaveta, não é a medalha que eu vou enquadrar. Vai pro fundo da gaveta. E esses caras entendem que, tipo assim, caramba, mano, o que esse cara fez? Ele é o segundo do mundo. Olha que negócio sinistro que ele fez. Olha o que ele conseguiu alcançar. Olha tudo que ele passou pra estar ali. E ele não tá satisfeito. Entendeu? Acho que esse que é o grande lance, que a galera, às vezes, tipo assim, o tanto que a gente se sacrifica dia a dia no treino, treina com lesão, faz tudo, faz isso e aquilo. Acho que esse que é o grande lance. Né? Eu até, pode falar até melhor. Até zoo, às vezes eu falo, caraca, né? Tipo, porque o jiu-jitsu, historicamente, tem o mestre, né, como figura, e só que tem uma das coisas que hoje em dia a gente tá mais deturpando, que é a hierarquia, né? Então, às vezes eu zoo isso, eu falo, caraca, o cara parou um Porsche, ficou descalço, chegou aqui e falou, fala, mestrão, posso entrar aqui no tatame? E assim, cara, você pode ser o cara mais bem sucedido fora do tatame, você vai chegar lá e existe uma hierarquia. Então, essa figura hierárquica do mestre, ela é muito interessante, né? Porque, como eu falei um pouco no começo, assim, você tem uma pessoa que tá vivendo alta performance no esporte, te faz pensar de um jeito diferente do que você pensa no dia a dia. Pô, você fala assim, caraca, esse cara, pô, ele se alimenta bem, o cara dorme cedo, acorda cedo, treina todo dia.
dia, te coloca ali como um espelho, assim, né? Passa por essas situações de muito nervosismo, então te coloca nessa posição. E aí, como o Scooby falou, então... E o legal do jiu-jitsu é que ele tem muito esse network, essa troca, né? Então, pô, o cara às vezes é um empresário de um outro ramo e você vai chegar lá e falar assim, e vai tirar todas as suas dúvidas sobre aquele ramo e vai aprender um pouco sobre ele ali. Então, existe muito essa troca, mas sempre com a hierarquia do jiu-jitsu. E tem a humildade também, né? Porque no Gil, qualquer arte marcial, não vai existir crachá. A partir do momento que você nivelou um empresário com pedreiro, né? Não tô falando julgando a profissão, mas... o dono da empresa com funcionário. A classificação social ali já não existe, né? Exato. Você tá sempre no mesmo patamar, Exato. todo mundo tá no mesmo patamar. Obviamente que tem hierarquia, cara, né? A gente tem alunos que chegam lá na academia de carro de 1 milhão, ele para o carro na frente da academia e ele entra descalço, pede licença para um cara que não tem formação. E lá dentro ninguém sabe não quem tem é formação acadêmica, né? Entendeu? Então o cara tá ali dentro, ele senta no chão e ele, na humildade dele, ele aprende com o outro, entendeu? Então, você saber se posicionar no lugar que você tá, entender a hierarquia. Eu acho esse mindset de atleta um negócio muito poderoso, assim, como executivo hoje. Eu mentoro uma galera também da área de tecnologia, tô sempre formando pessoas e eu falo, vocês precisam estudar algumas coisas. Um deles é o pilar técnico da sua área, você precisa estudar negócio, precisa estudar liderança e pessoas e precisa estudar um negócio que eu chamo lá de autoconhecimento e tal, que é a resiliência, a disciplina, a inteligência emocional, né? Esse mindset de crescimento, a vontade de crescer. E normalmente eu vejo que quando você chega em cargos mais altos, o que vai te levar para cima já não é mais esses outros 3, é justamente a disciplina, a resiliência, a inteligência emocional, o quanto você aguenta e o quanto você tem vontade de crescer. E aí é 100% o mindset do atleta, né? Às vezes eu até falo, eu paro para fazer mentoria com uma galera. Aí tem dia que eu tô na academia lá fazendo musculação, eu contrato o personal, que eu tenho ali, treino com ele de vez em quando, e a gente passa o treino falando sobre disciplina, sobre resiliência. Eu saio de lá e falo, pô, tive uma mentoria aqui pra minha vida profissional muito maior do que várias que eu faço, de fato, com gente de tecnologia e tudo mais. E esse mindset eu acho ele muito poderoso. Eu acho que o jiu-jitsu leva muito isso. Eu vejo, às vezes, alguns vídeos da própria Allianz, acho que é o Fábio Gorjal, né? Ali no Instagram, e, pô, acaba a aula, ele começa a falar muito disso e ele tenta levar esse mindset. Pra mim, aquilo não é só de jiu-jitsu que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma mentoria pra vida. E pra área profissional, dependendo do nível que você tá, talvez seja uma das coisas que mais vai te ajudar a evoluir. Exato. E tem uma parada que a gente via o atleta, né, o lutador, como um cara muito, o estereótipo muito ogro, né, tipo, pô, o cara só vai... Anos 2000, anos 90, né? Sair pra porrada, pô. Hoje não, você pega o Gurgel, você pega a galera da Allianz, pô, a galera tudo é muito culta, né? Traz filosofia, é isso que eu acho legal, de você aborda tanto, acho que o técnico, o atleta ali de alta performance, né? O que eu admiro é que, além da resiliência física, resiliência mental, né? A gente no escritório tá lá, sentado numa cadeirinha, uma Herman Miller, e, pô, tem o mental é foda. Mas os caras têm que colocar o corpo à prova também. E tem muito esse lance de, pô, o cara cada vez mais quer aprender sobre coisas, sobre sociedade, sobre filosofia, sobre como ser uma boa pessoa. Assim, essa vivência que a gente tem com alunos de diversos meios, de diversas áreas, puxa muito a gente. Porque, cara, eu vou dar uma aula particular para um CEO de uma empresa, eu não posso chegar ali com um cara e só falar sobre a minha área. Eu preciso bater um papo com o cara. Porque muitas das vezes o cara tá ali para aula particular porque o cara também quer desabafar, o cara quer conversar um pouco, o cara quer se sentir importante, o cara quer, tipo assim, quer que você puxe um assunto, quer que você busque aprender também. Então tem uma troca. Então, tipo assim, você tem que chegar ali e entender um pouco da área do cara. Mas, óbvio, você não vai entender tudo. Mas, cara, você precisa saber conversar com a pessoa. Então, acho que isso puxa muito a gente. Que é uma das coisas que você falou, né? O Fábio tá sempre passando uma coisa de filosofia. Pô, o Fábio estuda muito, cara. O Fábio lê muito livro. Então, pô, o Fábio tá lendo, o Fábio tá estudando, o Fábio tá falando sobre isso. Deixa eu estudar um pouquinho sobre isso também. Deixa eu aprender um pouco sobre isso também. Então, liderança, por exemplo, né? Liderança, por exemplo, exatamente. E como que você vê assim? Porque esse mindset do atleta é algo poderoso e a gente sabe que não é fácil de formar. A pessoa tem que estar ali todo dia numa disciplina, num aperfeiçoamento e tudo mais. E hoje, quando a gente vê,
nem todos os atletas no Brasil conseguem um bom investimento. O jiu-jitsu, acho que a luta, no geral, no Brasil ainda não é um esporte que tem um investimento... Acho que é mais glamuroso. Então, até mais glamuroso, eu mas acho que o acho que ainda ponto falta uma valorização talvez maior do atleta no Brasil. Cara, eu acho que falta o atleta se valorizar mais. Mas eu acho que é cultural. Se você pegar isso em qualquer área... Por que o cara não quer se dedicar, passar o perrengue, digamos assim, de estudar, de ficar um tempo ali e em algum momento a chave vai virar, o jogo vai virar para ele. Então, acho que é meio que cultural. O cara as pessoas querem o resultado de imediato, não estão dispostas a correr uma corrida. Eu costumo falar, né? Você tem que estar disposto a correr uma corrida que você não sabe quando que é a linha de chegada. Você está disposto a correr essa corrida? Então, acho que isso que é muito que acontece com os atletas e com as pessoas hoje no dia a dia, que é o resultado de imediato. A gente entende o processo que a gente está e, cara, a gente continua buscando conhecimento em todas as áreas. Porque eu entendo que a minha carreira como atleta, ela é muito curta. Sim. E eu preciso saber o que eu vou fazer logo após que acabar minha carreira como atleta. Eu não posso chegar num fim de carreira de competidor de alta performance com 34 anos, mais ou menos. Tá, agora eu vou estudar uma gestão de academia. Cara, você tá atrasado. Você tem que, no meio em 34 anos, você já tem que estar fazendo a sua transição e você já tem que estar, lá em cima. Você não pode... Chegou aqui, você terminou a alta performance da competição, você vai começar aqui embaixo. Não, você já tem que... Sua transição já tem que estar acontecendo. Então, a gente já tem esse ensinamento, né? Eu, pelo menos, sempre tive esse... Eu falo que eu fui um cara muito... como que eu posso dizer? Abençoado, digamos assim, porque eu tive bons mentores do meu lado, só que eu também tive pessoas que tentaram me acompanhar, que tentaram seguir o mesmo caminho, que puderam ter esses mesmos mentores, só que não acreditaram no processo, desistiram no meio do caminho. Então eu tive o meu professor Casquinha, eu tive o Fábio, eu tive todas essas pessoas do meu lado, então eu fui um cara abençoado, digamos assim, de ter esses caras me direcionando no meio competitivo, e desde muito cedo eu entendi que, peraí, eu preciso dar aula também, porque um dia... Cara, eu não vou estar mais competindo. Ou pode ser que amanhã ou depois eu me lesione e não consiga treinar e competir. De onde que eu vou tirar meu dinheiro? De onde que eu vou tirar o meu sustento? Onde que eu vou conseguir fazer as minhas coisas? O dinheiro da competição é um dinheiro muito... Cara, quanto que você vai ganhar dinheiro competindo? A cada, sei lá, quantos meses? Quanto que você vai tirar dinheiro de algum outro cenário que não seja dando aula, estando presente no tatame todo o tempo? Então, você precisa ter uma segurança. A segurança vem de você se profissionalizar dentro da sua área. Então, você ser muito bom no que faz. Você ser muito... não necessariamente vai ser só a parte competitiva. Eu acho que não muda muito, assim, olhando de fora, né? Olhando de fora, eu acho que não muda muito de uma carreira, né? Então, assim, cara, você precisa ser atleta, mas ser atleta é uma parte do seu dia, né? Então, primeiro você precisa que as pessoas enxerguem valor naquilo, né? Senão você é um atleta pedindo dinheiro como se fosse esmola, né? Exato. Então, se as pessoas já veem um valor naquilo que você faz, ela vai pagar para fazer uma aula com você. Se você... A mesma coisa na carreira. Às vezes você é um cara muito bom no que você faz, mas você não comunica isso. Então, se você não comunica assim, eu sou bom aqui, tá vendo o que eu tô fazendo? Cara, você não vai pro próximo estágio. Então, você precisa comunicar. A mesma coisa o atleta. Quando ele comunica aquilo que ele tá fazendo bem, as marcas falam, a gente quer estar junto com ele, porque as pessoas querem ver esse atleta. Então, se você for fazer uma relação, não é muito diferente de qualquer outro cargo, né? Então, quando você só compete, só faz aquilo bem, cara, você tá... Aquilo é uma etapa do seu dia ali, uma etapa da sua carreira. Então, você precisa enxergar como um todo. No fundo, você está fazendo a gestão da sua carreira. E então, não muda muito do mercado também, né? Você precisa comunicar, você precisa gerar valor para as pessoas, senão... Você falou é bem legal, porque eu percebo cada vez os atletas de mais sucesso, eles estão trabalhando a carreira deles como um produto. Exato. No final, Exato. A carreira, ela não é só aquela competição, mas é tudo que você falou. É como que eu comunico, como que eu formo outras pessoas, como que eu estou me posicionando dentro do mercado do meu esporte, da minha área. E aí, se você olha a sua carreira como produto, seja no jiu-jitsu ou seja no mercado de trabalho, a chance de você crescer e ter sucesso financeiro também é muito maior. Exato. Tem a questão do network também, né? Também. O Scooby, a gente tá junto direto, e vocês mais ainda.
Então, você acaba criando relacionamentos genuínos, né? Com pessoas que, querendo ou não, existe um certo interesse no sentido de, poxa, eu quero estar do lado de um cara que é de alta performance, eu quero aprender com ele. Eu quero estar do lado de um cara que é empreendedor e eu quero também aprender com ele. Então, é uma troca, né? Eu acho que cada vez mais hoje o network faz a diferença. Com certeza, com certeza. E falando do dia a dia de vocês, assim, né? Você como empreendedor e praticante de Jiu, você como professor ali e atleta, quais são os hábitos que vocês não abrem mão? De jeito nenhum, assim, na rotina de vocês. Fifinha, jogar um Fifinha. Toda quinta. Eu, Zezão, Scooby e João. É muito bom, cara, porque eu e o Zé, a gente consegue ganhar do João, do Scooby, do FIFA. Então a gente se sente muito bem em ganhar deles. Quando ganha, né? Quando a gente ganha. É muito bom você ganhar de um cara que você nunca ganha nada dele. Não, Murilo. E ao mesmo tempo, os caras são muito competitivos, eles computam também, entendeu? É verdade. Quando a gente gosta de perder. Não, a gente joga. Vem no FIFA, né? Não, a gente para jogar, não. Fazer, melhor de 3. Meu irmão, vai ver, é melhor de 12. A gente faz, tipo assim, 15 partidas, irmão. Eu só paro quando ganho. Exato. Não, mas, tipo assim, eu ganho várias partidas seguidas. Se eu estiver ganhando de uma partida de diferença só, não vale. Tem que ganhar umas 2, 3 partidas. Tem que ser uma lavada. Mas manda aí, Murilão. Fala da sua rotina, que a sua é muito mais legal que a minha. O Murilo vai acordar, escovar o dente. Entrar na frente do computador. Cara, acho que é isso. Acho que é disciplina. Acho que é uma coisa que não dá pra gente abrir mão. Eu tenho a rotina das aulas, tenho a rotina dos treinos. Então, eu tenho as aulas alguns dias a partir das 6 da manhã, outros dias a partir das 7 da manhã. Os treinos de competição. Logo após o Mundial, a gente está fazendo os treinos de competição das 10 ao meio-dia. Então, a carga horária é mais tranquila, mais leve. Pré-Mundial, a gente tem uma carga horária de 3 horas do treino de competição, das 9 ao meio-dia. Além das aulas, você treina 3 horas. Treino 3 horas de jiu-jitsu, daí depois entra a preparação física, mais ou menos 1h30, e geralmente tem mais um treino de jiu-jitsu à noite. Então, dá ali umas 6 horas. Imagina, né? A dedicação de um atleta para 5 horas de treino. Umas 6 horas de treino. Mais as aulas que você dá, que de certa forma você tá treinando também, né? Acaba treinando com os alunos também, acaba se movimentando, você tá o tempo todo estudando ali. Rotina dentro de casa, tem mulher, tem esposa, tem minha esposa e tudo mais, então você tem que estar o tempo todo disciplinado ali, buscando ali, e aí, entra a parte alimentar, alimentação, suplementação e tudo mais, então você tem que estar disciplinado em todas as áreas, porque, cara, se você sabe que, você teve um dia ferrado ali, correria e tudo mais, chegou à noite, você comeu um sorvetinho, um chocolate, só que você sabe que isso aí vai quebrar o seu treino no dia seguinte. Então, cara, 0. Então, de vez em quando, final de semana. Eu não lembro o último final de ano que eu tive. Eu não tenho Natal e Ano Novo, que o campeonato europeu é na metade de janeiro. Então, eu já tenho que viajar para a Europa, mais ou menos dia 12 de janeiro eu tô viajando. Então, cara, eu não posso quebrar no Natal, eu não posso quebrar no Ano Novo. Natal, eu voltei dos Estados Unidos no final do ano passado, no final de 2024, a gente estava morando... Em 2024 a gente estava morando nos Estados Unidos. Então, eu voltei no final do ano pro Brasil, eu cheguei em dezembro, cara, treinei dia 24, tivemos a ceia à noite, cara, não comi quase nada, mas não comi nada, tipo, os doces pra arrebentar, porque no dia 25 de manhã, tava treinando. Dia 31 e dia 1º eu tava treinando. Então, tipo assim, já tem alguns anos que eu não sei o que é o Natal e o Ano Novo. Você lembra quando foi a última vez que você passou um dia sem pisar no tatame? Então, eu tive que passar agora um período depois do Mundial, porque eu fiquei meio biruta da cabeça. Então, mas, tipo assim, foi logo depois do Mundial. Então, tem um atleta que tem burnout. Exato. E tem, cara. Tem overtraining, tem o burnout, tem depressão, tem ansiedade, tem crise do pânico. Cara, a gente sofre muito com isso. E aí é esse lance. A gente tem que ter a humildade de aceitar que, cara, a gente não é super-herói. Isso é um negócio, né? Mesmo você tendo atleta, que você tem a mente blindada, isso ainda acontece, né? Então, com os profissionais também acontece, né? A gente precisa saber reconhecer o momento que isso chega. Não é que, cara, a gente tem a super mentalidade, a gente aprende a controlar, mas a gente tem ansiedade, a gente tem medo, a gente tem todos esses sentimentos negativos, a gente tem, só que a gente aprende a controlar eles. Mas é óbvio, a gente tem que ter a humildade de aceitar que, eu não sou forte. Às vezes até ir para uma terapia, né? Exato. Então tem que ter. Porque a gente tem que ter realmente essa humildade de entender que, cara,
eu preciso me cuidar. O Scooby evolui muito nesse sentido, assim. Desde 2021 a gente até zoava, né? Porque, cara, entrava pré-mundial, assim, ele ficava monossilábico 3 meses. Exato, tipo assim, cara, eu já tive crises de sonambulismo, de tipo assim, eu tá dormindo, semanas assim, pré-mundial, pré-campeonato grande, eu tá dormindo. E, cara, quando eu acordo, eu tô, tipo, de joelho em cima da cama, abraçando o travesseiro, apertando o travesseiro, tipo, como se eu estivesse apertando. E minha mulher, tipo assim, meu, calma, deita, dorme. Ainda bem que foi ela, né? Foi ela, exato. Tipo assim, não, já teve várias vezes, assim, dela, tipo, meu, você levantou, você foi na sala, você tava falando da competição, você levantou, sentou na beirada da cama e ficou falando do campeonato. Você quer sonhar e, com tipo assim, durante a semana, não falar com as pessoas. De, tipo assim, a cabeça tá o tempo todo no campeonato, tá o tempo todo tenso, sabe? Então, tipo... eu não vivenciou um pouco disso. Tem uma vez que foi engraçado, porque tava bem perto do Mundial, daí eu chamei o Scooby lá. Cuidado que você vai falar. Não, eu chamei ele lá em casa pra um jantar com uns amigos que não conheciam. Eles falaram, vocês vão conhecer o Scooby e a Renata, vocês são super gente boa. O Scooby não falou uma palavra, né? O cara chegou e falou, boa noite. Aqui, Boa noite. Aqui, ó, brigando com a cabeça dele. E, cara... Eu queria estar ali. O cara é só queria aqui. estar sozinho em casa. O cara é só aqui no jantar. Sentado no sofá, pegou a almofada e começou... Cara, sinistro. Mas falando um pouco da rotina, assim, cara, minha rotina é muito simples, assim, acordo, café e trabalho pra caramba, mas trazendo um pouco pro jiu-jitsu, quando você começa a praticar jiu-jitsu, a sua meta é principalmente, ou qualquer esporte, né? Você só quer ir pro esporte, né? E aí depois você começa a perceber que se você cuidar melhor do seu corpo, você quer performar mais, né? Então, se eu beber menos no fim de semana, na segunda-feira eu não tô quebrado, né? Então eu consigo treinar bem. Eu tenho uma lesão no ombro. Se eu fizesse musculação, talvez eu não tivesse essa lesão no ombro. E conseguiria performar melhor. Então, cara, longe de... Não tem nada a ver a relação com o atleta, mas eu fui melhorando isso. Então, eu bebo muito menos hoje, eu tomava muita cerveja, agora são vinhozinho. É difícil tomar uma cerveja. Meia taça eu já fico felizão. Então, eu bebo menos. Minha alimentação era muito ruim, assim. Os moleques me zoavam, eu comia fandangos e ia treinar jiu-jitsu. Teve um dia que ele chegou, tomei um cafezinho, fui pro escritório, quando eu percebi eu não almocei. Aí eu almocei um fandango, e aí quando eu vi já tava na hora de sair, eu não tinha comido mais nada, e antes do treino eu comi um hot dog. Que isso, cara? Exato. Então, se matando. Exatamente, já nem treinar hoje, vai pra casa, né? Ainda dá uns percalços, aí de vez em quando vai mal também, mas, já fui melhorando minha alimentação, que eu percebia que era ruim. Eu entrei na musculação só pelo jiu-jitsu. Eu treino 2-3 vezes musculação porque eu sei que vai me fazer melhor pro jiu-jitsu, vai fazer eu ter menos lesão. Então, você vai melhorando a sua rotina, uma pelo meio que você tá, né? Então, você vê as pessoas... O ambiente, né? O ambiente vai te puxando e você quer performar melhor. Então, cara, se você quiser performar melhor, você precisa beber menos, precisa comer melhor, precisa treinar. Então, essas coisas foram mudando na minha rotina por causa do esporte, assim. Legal. Foi mais legal. Boa. E quando você olha assim para os seus alunos e a quantidade de alunos que você já formou, como que você gostaria que eles lembrassem de você no futuro lá? Cara, uma coisa que eu sempre costumo falar pra galera, eu tento sempre deixar uma imagem boa de mim, assim, que as pessoas lembrem de uma maneira positiva, sabe? Não só daquele cara, puta, mano, esse Scooby era chato pra caramba, chegava aí, só treinava duro com os outros e saia xingando. Não, cara. Eu gosto de, tipo, marcar a vida das pessoas de uma maneira positiva. Isso, quando eu vou dar um seminário, quando eu vou dar uma aula, eu sempre tento trazer uma energia muito boa. E tá, muitas das vezes, compartilhando muitas vivências minhas para que sirva como exemplo em muitas coisas que eu já passei, para que essas pessoas entendam que, tipo assim, caramba, não foi fácil que esse cara passou e tudo mais, e, cara, pode ser que o problema que eu tô passando hoje não seja tão difícil, ou, tipo assim, que ajude a pessoa a enfrentar certos problemas. Então, eu sempre tento deixar uma imagem muito positiva minha ali. Sempre quando eu tô lutando, tô no meu dia a dia, tô com as pessoas ao meu redor, sempre tento trazer alguma coisa bem positiva, assim.
Porque quando você tá na posição que eu falei, o professor, ele é um líder. De liderança. Ele é um líder. Quando eu tô lá na minha posição de executivo, eu sou um líder. O Cadu, você como empreendedores, são líderes das pessoas que estão junto com vocês. Exato. E você busca que eles vejam você como referência de alguma forma. Como referência, mas também, tipo, como líder, pode ser que sim, mas também com a humildade de, tipo assim, cara... O cara tem a faixa preta na cintura, mas ele senta pra aprender com faixa azul, ele senta pra aprender com faixa roxa. Porque, cara, a gente entende que... É um ser humano que tá ali atrás. Cara, é outra pessoa que também pode me ensinar muito. Então, acho que esse lance de ter a humildade de sentar e aprender com outras pessoas, acho que é o principal. Acho que hoje... eu não... Acho que o jiu-jitsu ensina muito isso, o esporte ensina muito isso, que, cara, você tem muita coisa pra aprender com todo mundo. Então, ninguém é melhor do que ninguém... e você tá nesse ciclo aí pra tá aprendendo. Acho que tem um amigo nosso, né, o Sérgio Moraes, que ele era do UFC, ele chegou a ir pro UFC e fizeram uma pergunta. Serginho, né? Sérgio Moraes tem uma tatuagem. Tem uma tatuagem na caveira na mão. E perguntaram pra ele, pô, qual que é o sentido da vida? Se você pudesse falar, cara, é evolução. Acho que não tem outro, né? Então, tipo, pô, a gente tá aqui pra evoluir. Então, como pessoa, como marido, como atleta, como amigo, então, acho que esse que é o principal sentido. Então, eu quero evoluir. Mas como que eu vou evoluir? Tendo a humildade de aprender com as pessoas, tendo a humildade de me colocar como um faixa branca, entendeu? Então, acho que essa é a mentalidade. Você falou de evolução, né? Esses dias eu gravei um outro podcast e a pessoa perguntou, fala 3 valores que você acha importante. Eu lembro que eu falei conexão, evolução e reconhecimento. Eu acho que os 3 é possível encontrar no Gil, né? Porque você vai se conectar com outras pessoas o tempo todo ali dentro do tatame, e acho que você vai ter momentos tão intensos ali que você vai criar, de certa forma, uma conexão grande com aquelas pessoas. Não vai ser um negócio igual, vou na academia ali, faço minha musculação, converso com 2 pessoas, vou embora, não criei conexão. Você, né? Criou conexão. É, você e você. A evolução, você tá todo dia ali precisando melhorar. Você quer melhorar. Se você não melhorar, você vai todo dia apanhar ali e você não vai conseguir ver um progresso. E o reconhecimento que é a faixa. Em algum momento o reconhecimento vem através da graduação, através da faixa. Então, refletindo agora, eu pensei, pô, os 3 valores que eu falei lá tem tudo a ver com o jiu-jitsu de alguma forma. E para você, Murilo, como empreendedor, o que você acha que te moldou, né? Você faz esporte desde criança, mas eu imagino que como o jiu-jitsu, o Gil, ele te trouxe algumas ferramentas ali na sua bagagem que te ajudou como empreendedor, né? Eu acho que tem uma grande relação, assim, também de sempre querer evoluir, assim. Até esses dias eu encontrei um ex-diretor meu, né? E aí foi meu primeiro trabalho pós-faculdade, assim. E aí ele falou assim pra mim, você lembra que você falou pra mim na entrevista de emprego? Eu falei, não. Ele falou assim, você falou que queria empreender. Eu falei, esse cara é louco. Assim, você não podia ter falado aquilo, né? Porque uma que eu ia começar... Putz, não é tão legal você falar que você quer empreender, porque mostra que você quer sair da empresa logo. E aí, realmente, eu tive uma passagem não tão curta, mas foram quase 2 anos ali. E aí ele falou assim, quando você parou de ficar desafiado na sua posição, você quis sair daqui, quis fazer outra coisa. E eu acho que tem muito essa relação do jiu-jitsu com empreender, assim, né? Putz, você tá empreendendo, você tá o tempo todo se desafiado, então, várias áreas, né? Então, putz, marketing, vendas, projetos, tecnologia. Hoje em dia as coisas estão evoluindo muito, então você precisa estar sempre querendo aprender. Então, putz, se você vai empreender, você vai sempre se sentir burro, igual no jiu-jitsu, porque, cara, você não consegue acompanhar, sempre tem alguém melhor. E o jiu-jitsu faz a mesma coisa comigo, assim, cara, o jiu-jitsu é um xadrez infinito, onde você não tem um limite. Então, putz, como o Scooby falou, putz, num treino ele chega lá e aprende alguma coisa com alguém. Então, mesmo um cara que já faz isso há muito tempo, tá aprendendo, e eu acho que empreender é a mesma coisa. Então, essa questão de sempre se desafiar e querer aprender alguma coisa, é uma coisa que me move a empreender, assim. Então, eu sempre quis empreender justamente por causa disso. Então, e aí acho que um pouco também da relação, né, cara? Então, o empreendedor, ele precisa se comunicar bem, ele precisa ter boas relações, e isso no jiu-jitsu também é muito legal. Então, eu sempre prezei por relações genuínas, assim. Então, logo quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu não entendia muito bem como as pessoas, eu tenho uma vida no trabalho, uma outra vida pessoal, eu não gosto de trabalho pessoal. Cara, você é um ser humano. A vida então, assim, cara, a pessoa que sai no tatame, você é fora do tatame, a pessoa que sai no trabalho, você é fora do trabalho.
Então, eu acho que essa relação genuína com as pessoas, você poder se conectar e conhecer gente nova e aprender com essas pessoas, também é uma coisa que eu gosto, tanto empreendendo quanto no jiu-jitsu, assim. Então, essas duas coisas são coisas que eu gosto de viver, assim, sempre me desafiando, sempre tendo relações novas e conhecendo gente nova e aprendendo, assim. Eu acho que essa é a principal relação, são duas relações que eu vivo na minha vida no esporte ou fora, assim. Pô, e Scooby, se não fosse o Gil, o que você faria hoje? Desde que você sou advogado, Scooby. Então, nessa brincadeira aí de quando eu comecei, pode ser que teria sido alguma coisa Conta assim. a história aí que você falou pra sua mãe de você estudar. Como seus pais lidaram com isso, né? Então, não estão tentando lidar até hoje, né? Não, cara, então, nessa época aí que eu estudava, até que foi o começo do bate-papo aí, eu trabalhava de office boy num escritório de advocacia, e aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, então eu estudava de manhã, trabalhava no período da tarde e fazia meus treininhos à noite. Fui treinando 14, 15, 16 anos, com 17 anos, e aí eu sempre participei dos campeonatos, mas, pô, tinha minha vida ali paralelo ali e tal, e eu já seguia trabalhando, fiquei esses 3 anos ali no escritório de advocacia, aí com 17 anos fui lutar um campeonato e eu já me destacava ali de faixa azul, um molecão grande e tudo mais, sempre fui alto pra caramba, então sempre me destacando, então lutei um campeonato em São Paulo que valia a passagem pro Pan-Americano nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, opa, peraí, lutei um campeonato, ganhei. Aí eu falei assim, puta, mano, ganhei uma passagem pra viajar pra fora do país pra lutar jiu-jitsu. Nunca nem tinha andado de avião. A primeira vez que eu fui andar de avião foi quando eu ganhei uma passagem de um campeonato pra lutar o Pan-Americano nos Estados Unidos, que é um dos principais campeonatos do cenário. E aí, cara, virou o ano, Pan-Americano é em março, eu tinha terminado a escola, aí eu peguei e falei pra minha mãe, mãe, na boa, e aí o pessoal do escritório, o advogado que eu trabalhava, ele ia me ajudar com a faculdade e tudo mais, eu tinha conseguido uma bolsa e ele ia me ajudar com o restante da bolsa para estudar e logo depois estagiar lá no escritório, então já tinha mais ou menos uma carreirinha ali meio que pronta, né? Daí eu conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, na boa, a gente nunca nem andou de avião, mano. Tô tendo a oportunidade pra ir pra outro país pra lutar jiu-jitsu. Deixa eu ficar pelo menos o primeiro semestre sem estudar. Pô, vou ver o que vai dar, né, meu? Tô nos campeonatos aqui no Brasil, tô me dando bem. Pô, ganhei uma oportunidade pra ir pra fora do país. Beleza, vai lá, eu não posso te ajudar com nada, a gente não tem condição. Mas fica esses 6 meses aí, depois você toca a sua vida. Vou te dar o teto e comida, o resto você que se vira. Falei, tá bom. Fui pro Pan-Americano, ganhei o Pan-Americano. Aí voltei pro Brasil, Mundial em maio, final de maio, fui pro Mundial, ganhei o Mundial. Aí deu o primeiro semestre, ganhei o Mundial, ganhei o Pan-Americano, os 2 principais campeonatos, recebi a faixa roxa. Ô mãe, já passou 6 meses, deixa eu continuar o resto do ano sem estudar, ano que vem eu começo. Tá bom, né, já passou 6 meses. Aí foi acontecendo as coisas. Quantos anos você tinha? Eu tava com 18, tinha acabado de fazer, tava com 18, foi o ano que eu fiz 18. Aí falei, puta, daí passou esses 6 meses, daí foi enrolando. Foi enrolando cada vez mais, mas foi aquele negócio, tipo assim, a gente teve, de certa forma, um acordo. Tipo assim, pô, mãe, eu quero fazer isso aqui, tá dando certo. Cara, eu não posso te ajudar com nada. A gente não tinha condição. Eu não posso te ajudar com nada. O que eu vou te dar é o teto e comida. De resto, suas passagens, sua condução, você vai se virar. Falei, pô, tá bom, mãe, eu me viro. Aí sempre fui me virando, as coisas foram dando certo, ganhei o Mundial, Pan-Americano e Mundial todas as faixas, só falta o Mundial na preta agora, mas todos os outros títulos eu ganhei nas faixas coloridas, fui me destacando e tudo mais. Pois você vê como o Gil muda vida, assim, querendo ou não. Então, talvez para uma pessoa de uma classe social um pouco baixa, pô, viajar através do esporte. Cara, não tinha essa... Ninguém na família tinha essa noção, ninguém tinha, cara, condição nenhuma de, pô, vamos viajar pra fora do país, vamos viajar pros Estados Unidos, não tinha. Eu tenho um sobrinho que ele, pô, o moleque era terrível, assim, energia, aí mora perto da periferia, então, já sabe, né? E eu lutava, e acho que eu tava num treino, tava na casa da minha avó, e eu levei meu material de treino, e aí ele, pô, tio, você luta e tal, aí ele fez uma sombrinha lá, falei, pô, o moleque tem jeito. Só que onde eu treinava lá na peso pesado, que era lá do Alex Platan, ele não tinha... lá não tinha Gil. Não tinha... Kickboxing. Kickboxing, Muay Thai. Pro horário que ele queria ir, que ele podia ir. Aí eu falei, pô, vou colocar ele no Gil.
O moleque tá até hoje, velho. Deve ter o quê? Deve ter uns 5 anos, o moleque... Que legal. E assim, entrou, saiu passando o carro em todo mundo. E o moleque tem jeito pra... Só é pequenininho. E pra então- criança, adolescente, talvez seja uma das maiores ferramentas de educação, De formação educação, que de existe. formação, Não é nem a exato. luta, mas o esporte no geral, né? O esporte no geral. E na minha época aconteceu exatamente isso. Tipo, quando eu comecei a treinar mais, os treinos mais fortes, eu sou de Mogi das Cruzes, eu sou do interior. Então, cara, eu precisava buscar treinos mais duros. Eu treinava na Aliança lá em Mogi. Os treinos mais fortes sempre eram pro lado de cá. Então, cara, eu vinha de Mogi pra cá todos os dias. 2h30, 3 horas de condução. Eu vinha metrô, trem, ônibus. E os mais não sei estagiários hoje reclamam. quantos minutos a pé, Sabe o que chegava, eu lembro treinava. escutando isso? Da pessoa que não quer ir pro escritório porque quer home office morando do outro lado da rua. E aí, cara, vinha pra cá, treinava, batia aqui, treinava, voltava Voltava ainda todo quebrado. treinava na Moca, que tem uma outra filial da Aliança lá, e aí voltava e treinava em Mogi à noite ainda. E aí, nesse meio tempo, ajudava em aula e tudo mais pra conseguir fazer o dinheiro. Então, tipo assim, só quantos anos eu fiz isso? Eu fiz isso aí durante 8 anos, cara. Quantos caras estão dispostos? Aí foi o que eu falei. Todo dia você vinha 2h30? Todo dia É eu o que eu vinha. falo, e a galera reclamando de ir Todo pro dia eu escritório. vinha. Pô, é Todo dia. foda. Então, tipo assim, o treino era às 10 da manhã, eu tinha que sair de casa às 7 da manhã. Então, cara... 8 anos? 8 anos fazendo isso. Então, não tipo é assim, fácil teve não. muitos caras que tentaram acompanhar, pô... Aí a galera via, né? Tipo assim, pô, o Scooby tá viajando pra fora do país 2 vezes no ano pra competir e tudo mais. Tá tudo certo, tá fácil a vida do cara, tá playboy, não sei o quê. Só que, pô, ninguém tava vendo. Ninguém vê o... E tipo assim, a grande maioria das vezes eu ia com um patrocinador, ou ia, tipo assim, pô, o que eu geralmente fazia, Mundial é sempre no final de maio, começo de junho. O que eu fazia na época, eu comprava uma passagem, parcelava em 12 vezes, no Mundial do ano seguinte eu terminei de pagar a passagem, só que eu já fazia a dívida do... Já ia de novo, né? Aí eu ficava nessa Você bola de neve, planejava. só que tipo assim, cara, eu tô investindo no meu futuro. Aí eu postei uma foto ainda esses dias, falando que 2 semanas atrás eu tava no Canadá dando seminário. Esse ano, cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu viajei pra fora do país. E no próximo mês agora eu tô indo fazer uma tour na Europa de seminários. Então, tipo assim, cara, eu vou rodar 8 países em um mês. Cara, antes eu não saía do estado. Então, tipo assim, pô, mas o quanto que eu não Se sacrifiquei, me dedicou. dediquei pra hoje estar vivendo o que eu vivo. E eu sei, e na minha cabeça, eu sei que não é nem perto do que eu ainda tenho que viver, sabe? Então, tipo assim, eu sei que tem muito mais coisa pra vir, mas pra isso eu não posso parar de me dedicar. E tá correndo, né? Você tá tô correndo correndo, ainda. Você não sabe ainda qual que é o fim da... Eu não sei qual que é o fim da linha. É isso. A linha de chegada tá muito longe ainda. Então, tipo assim, eu tô continuando correndo. É aquele negócio, você colher alguma coisa, você tem que plantar. Só que não adianta você colher e parar de plantar. Você tem que continuar plantando. Então, acho que essa é a minha mentalidade. Cara, eu não tô parando, eu tô estudando, eu tô me dedicando em outras áreas. Então, E não tem como não ter sucesso, cara. ter resultado. E eu até postei ontem uma imagem que é, cara, se fosse fácil, todo mundo fazia. É isso. E quando você para pra pensar no depara com a vida mesmo, né? Até a carreira, se você se dedica desse jeito, pô, 2h30 pra ir, pra voltar durante 8 anos, você sabe que é um esforço grande. Se você se dedica, se você sabe onde você quer chegar, se você tem foco, não tem como não acontecer. O problema da maioria das pessoas hoje eu acho que é justamente a Que é o falta resultado, do esforço, que é o resultado, mas não vai É atrás. resultado de imediato. Então, tipo assim, hoje é o que eu vejo. Eu converso com alguns meninos, porque hoje tá mais fácil. Hoje, querendo ou não, tá mais fácil. O acesso à informação, querendo ou não, o jiu-jitsu, a nossa área, cresceu muito, a condição tá muito melhor para se fazer dinheiro do que há 8 anos atrás, 10 anos atrás. Sim. Então, antes era muito mais difícil. Hoje os moleques conseguem ter uma condição muito melhor de fazer as coisas, só que a galera não tá afim de passar essa dificuldade, não tá afim de se sacrificar, sabe? Então, acho que esse que é uma das coisas que acaba me deixando um pouco triste com a geração, porque os moleques não querem se sacrificar, a galera não quer não quer se esforçar pelo resultado que é o resultado imediato, ou muitas das vezes, tipo assim, puta, olhando acho a que não vale tanta perspectiva- pena, acho que não vale tanta pena. Como não vale a pena, cara? Tudo que a gente tá vivenciando. Aí passa o tempo, você fala assim, puta, mano, onde que o cara tá? Mas, pô, você teve o mesmo tempo que eu. 5 anos vai passar de um jeito ou de outro, você fazendo ou não fazendo. O problema é esse, se você não fizer, você vai estar 5 anos atrás. As 24 horas são iguais E aí não pra adianta todo mundo. reclamar, Não né? adianta reclamar. Teve muitos caras hoje que os caras olham pra mim e falam assim, porra, você tá bem, hein, meu? Pô, você podia estar junto comigo, cara. Você teve o mesmo tempo que eu, você só não aguentou o sacrifício, só não aguentou o perrengue. É isso aí. E pra gente encerrar aqui, eu vou fazer uma última pergunta pra vocês. E aí, o Scooby respondendo numa visão de atleta, você respondendo numa visão de empreendedor, mas se você tivesse que dar um conselho hoje pra um menino aí de 16 anos que vai começar a vida adulta daqui a pouco, o que você falaria pra ele, assim? Que conselho você daria pra ele começar a vida dele?
Vai, Murilão. Nossa, eu já falei difícil demais essa aqui. pergunta, hein? Responsabilidade, né? Você que é o Responsabilidade. mestrão, cara. Tô brincando. Vamos lá. Eu acho que duas coisas, assim, né? Acho que primeiro, sonhe, né? Então, se permita sonhar, né? Então, acho que quando você sonha, você tá abrindo aquele leque em você atingir uma coisa diferente, né? A segunda, faça o que te faça feliz, né? Então, cara, primeiro se permita sonhar, encontre uma coisa que te faça feliz. E a terceira, cara, acho que estude, porque tudo que você sonha, se permite e te faz feliz e você consegue estudar aquilo, acho que vai fazer você... vai fazer o que a gente estava falando um pouco, vai fazer você se desenvolver naquilo, assim. Então, acho que se permite sonhar, se permite fazer alguma coisa que você é feliz e estudar aquilo. Eu estava até lembrando, cara, essa semana de um professor meu da escola, e ele mexeu muito assim com a minha cabeça na época, porque eu estudava numa ETEC e lá todo mundo era muito bom assim no vestibular, todo mundo no vestibular. E aí tinha esse professor que ele, cara, ficava martelando na nossa cabeça essas coisas, assim, né? Então, a gente vinha com algumas frases prontas, assim, dinheiro não traz felicidade. E daí ele falava assim, não, imagina, você chega na sua casa, abre a geladeira, não tem comida, olha que felicidade. Então ele ficava, cara, ele era... Cara, então ele falava assim, pô, no fundo ele tava querendo dizer assim, cara, não restrinja seu sonho, né? Tipo, no fundo ele tava querendo dizer assim, ó... No fundo, ele estava querendo mostrar pra gente que a gente estava pensando muito, muito, muito pequeno, assim, né? Aí a segunda coisa que ele falava assim, ó, se vocês estudarem, é claro que vocês vão chegar em algum lugar. Não importa o que você quiser estudar. Então, estuda o que você quiser fazer, você vai ficar bom, assim. Ele falava assim, ó, esse é o único caminho certo de você um dia ter sucesso, né? Porque, aí tinha algumas alunas lá que queriam ser, uma queria ser modelo, outra queria ser jogador de futebol. Ele acabava com o sonho da galera. Ele falava assim, não, você é muito ruim pra jogar futebol, você é muito feio. Outra coisa pra fazer. Mas esse cara é muito feio. Mas, no fundo, ele tava querendo dizer assim, ó, existe um caminho certo que se você se dedicar, você vai conseguir atingir, que é estudando. Então, tipo assim, inclusive ele fala, pô, se você quiser, você pode estudar, ser um bom atleta, né? Então, você pode estudar pra ser um bom modelo, mas estude, né? Então, tô com isso na cabeça essa semana e tava lembrando dele, pô, faz 15 anos que eu saí do colégio e lembro dele. Então acho que eu daria esses 3 conselhos porque funcionaram pra mim, né? Legal. Super conselho. Estudar acho que é talvez o caminho mais seguro que existe, né? Exato. Boa. Conselho pra garotada de 16 anos que tá começando a vida, eu penso muito nos meus irmãos. Minha irmã tem 14 anos, meu irmão acabou de cumprir 16. E eu sempre conversei muito com eles sobre tudo que eu passei, tudo que a gente passou. E eu tento ser esse exemplo para eles de superação, digamos assim. E eu falo sempre para eles que, cara, hoje tá mais fácil, não tá tão difícil quanto foi para mim. E vocês têm alguém próximo como exemplo de que conseguiu sair de onde a gente estava e que conseguiu mudar o jogo. E eu sempre falo pra eles, cara, não importa o que vocês vão fazer, se dediquem, façam com muito amor. E cara, é exatamente isso, não queiram as coisas de imediato, não tenta pensar num curto prazo. Imagina que você tem que pensar num longo prazo, só que esse longo prazo você não sabe quando que é o prazo, você não tem prazo de validade. Então, cara, se dedica, faz as coisas do jeito certo, não passa por cima de ninguém. E entenda que essa corrida, ela não tem linha de chegada. Então você vai ter que continuar correndo ela. Porque se você parar de correr, você vai fracassar, você vai desistir, você vai ficar fora do jogo. Cara, você vai chegar nos 30 anos, o tempo vai passar de um jeito ou de outro. Só que se você não fizer, você vai ficar muito atrasado. E não adianta você chegar nos seus 25 anos querendo, se arrependendo de não ter começado nos seus 18 anos. A estudar, a trabalhar, a se formar, a fazer alguma coisa. Então, o tempo ele vai passar. Mas o que vai mais importar é o que você vai fazer com esse tempo que está passando. Então, quando eu comecei, eu resolvi que eu não ia estudar, mas, pô, eu vou estudar o jiu-jitsu, eu vou me dedicar ao jiu-jitsu, e esse tempo vai passar. O perrengue está acontecendo. Eu lembro que
No meu último mundial de faixa colorida, de faixa marrom, eu fiz o Grand Slam de faixa marrom, né? Eu ganhei todos os principais campeonatos de faixa marrom. Pra eu ir pro mundial de faixa marrom, na semana que eu fui viajar pro mundial de faixa marrom, eu cheguei em casa, não tinha energia em casa. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Porque, pô, não tem energia em casa, eu tenho 2 crianças dentro de casa e eu tô viajando pra outro país. Só que eu sabia que tudo que eu tava passando ia valer a pena no final. E hoje eu vejo quanto valeu a pena. Todo esse sacrifício, todo esse esforço, esse perrengue que eu passei, eu tô vendo quanto valeu a pena e, cara, tudo que eu continuo me dedicando, muitas vezes eu paro e penso, pô, tá difícil, tá cansativo e tudo mais. Só que eu entendo que, cara, eu já passei coisa muito pior e hoje não tá fácil, mas eu sei que ali na frente vai ter uma outra etapa muito maior, que vai estar melhor, só que eu vou estar me sacrificando ainda mais. Então, acho que é isso. Tipo, eu tenho um objetivo de longo prazo e eu sei que eu vou alcançar pequenos objetivos, só que eu não posso parar, não posso desistir. Então, acho que essa constância que a gente tem que ter no decorrer da caminhada, acho que é o mais importante, entender que é uma corrida sem fim. Acho que esse que é o principal... Super legal. E juntando a mensagem de vocês, né? Se pegar um pouquinho de cada um, escolhe alguma coisa que você gosta muito, estuda, não para de estudar, olha a longo prazo, vai ter dificuldade no caminho, mas continua, não busca atalho e vai pra cima que vai acontecer. Super legal. Mais alguma pergunta, Cadu? O que você faria? O que você faria? Qual que seria o conselho? Acho que vai muito na linha deles. Acho que o conselho que eu daria é... busca uma área que você gosta, busca uma área que você olha e você vê um futuro, se dedica muito, entende que as coisas não vêm fácil, na verdade tudo tem algo em troca, né? E a gente precisa entender que existe algo, sempre vai ter coisa em troca na vida, ninguém vai te dar nada de graça, é muito difícil, a não ser pai e mãe, no geral, família. E olhe lá ainda. E aí, pô, começa a se esforçar, foco, disciplina, resiliência, e as coisas vão dar certo, né? Tem que ter paciência e tem que entender que as coisas não acontecem da noite pro dia, mas que se você não desistir, elas vão acontecer, e quando acontecer, com certeza, aí vem o reconhecimento, que era um dos valores. E segundo, se conecta com as pessoas, não tenta fazer tudo sozinho, né? Se você se conectar, se você conseguir se relacionar com boas pessoas e compartilhar essa jornada com pessoas que estão na mesma pegada que você, de ir pra cima, de fazer, de gerar cada vez mais resultado, o caminho também é mais legal até. É mais legal. E você, Cadu? Compartilhar. Pô, eu daria um conselho, o mesmo conselho pra mim, 16 anos, que eu vejo que a vida é feita de alguns momentos, né? Principalmente para quem, não sei, talvez o Murilo talvez é o que eu menos conheço, mas de pessoas que tiveram uma jornada igual a nossa, né? De uma jornada que a gente precisou sacrificar. Então a vida é feita de curtir, de sacrificar e curtir, né? Você primeiro precisa sacrificar e depois você pode curtir. Então é não inverter a ordem, é não querer curtir primeiro, porque você vai se sacrificar depois. Então, pô, se sacrifica primeiro e depois você vai conseguir curtir. Aí sacrificar é você escolher uma parada, seja qual for a área, estudar e se sacrificar naquilo. E outro é ser uma pessoa boa, é ajudar pessoas, porque abre muitas portas, genuinamente, né? Sim. Acho que a gente precisa cada vez mais ser intencional naquilo, ser genuínos, pô, se tem alguém que você pode ajudar, seja genuíno e ajuda, porque não é querendo algo em troca, mas uma hora, pô, você vai precisar, a pessoa vai precisar, é isso. Então, essas duas dicas aí. Boa. Fica a dica aí pra quem tem 16 anos. Se você já é pai, mostra pro seu filho. 16 até mais. Passa essa Às vezes tem uns marmanjos que precisam da dica também. Tem uns de 30 aí precisando, assiste também, absorve. Bom, pra gente encerrar, deixa aí onde o pessoal encontra vocês na internet, pra também pegar outras dicas fora do podcast, Instagram de vocês, se tiver canal de YouTube também. Manda, Murilão. Você que é o... Primeiro eu queria agradecer o convite, Cadu. Foi surpresa. O convite foi... Em cima da hora. Conta aí. Eu cheguei aqui pra acompanhar o podcast e os caras falaram, você vai participar. Então... Desculpa aí, Murilão. Você é um cara bacana. Eu queria só conhecer o estúdio. Eu falei, vou acompanhar pra ver como é que é. Então eu queria agradecer o convite. Tamo junto, que isso.
Não, o meu Instagram é Murilo Negrelli. Murilo Negrelli, eu acho que é o melhor caminho pra falar comigo. Boa. Scooby é mais atuante nas redes. Boa. Meu Instagram tá como Scooby Marcos, então tá invertido, né? Scooby Marcos só. Vocês me acompanham no Instagram e também a gente tem um canal no YouTube, eu faço parte do canal do YouTube da Garage Training, que eles começaram, na verdade, com um canal voltado somente pro... Na verdade, o Andrezão começou com os vídeos de CrossFit na época, e depois o Andrezão passou pro triatlon, então tinha muito vídeo de triatlon, então o canal foi crescendo muito, e aí em 2021 ou 22, alguma coisa assim, acho que foi 21, eu gravei um vídeo de jiu-jitsu, porque aí eu conheci o Andrezão começou a fazer umas aulas particulares de jiu-jitsu comigo, e aí o Andrezão, vamos fazer um vídeo de preparação física pro canal da garagem e tal, você topa? Preparação física voltada pro jiu-jitsu, eu falei, vambora, daí a gente postou o vídeo, foi o vídeo que mais teve visualização no canal, então hoje o canal tem mais de 100 mil inscritos, um canal bem grande, tá bombando bastante, bem legal. E aí bombou o vídeo, aí ele falou assim, Marcão, por que você não grava aí a cada um mês um vídeo? A gente movimentando e vendo o que dá e tal. Eu falei, vambora. Então hoje a gente tem vídeos a cada 15 dias comigo de jiu-jitsu, sobre jiu-jitsu. Então a gente abrange diversos cenários do jiu-jitsu. A gente parte de competição, parte de aula, parte de esse bate-papo com grandes empresários. A gente tem também parte de filosofia. Então a gente tem bate-papo com o Fábio falando sobre filosofia, sobre história do jiu-jitsu, sobre a nossa equipe. Tem rotina, então tem muita coisa ali que eu jogo lá no YouTube também, que é bem legal, que a galera consegue acompanhar. É um vídeo mais longo, então a galera consegue vivenciar um pouco mais do que a gente tá passando, né? Tanto parte de competição, do dia a dia, acho bem legal. Então, Garage Training a gente vai deixar o link no YouTube e no meu Instagram. É isso. Isso aí. Galera, obrigado pelo convite. Tamo junto. Tamo junto. Legal. Prazerzão. Curte o vídeo aí também no nosso canal, segue a gente. Obrigado aí por assistir e acompanhar e até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Ossa.